Flamengo vence a segunda seguida e afunda o Cruzeiro no Z4. Atlético vence a primeira e mantém o Inter na zona de rebaixamento. Curitiba surpreende, vence o Corinthians em Itaquera e entra no G5 do Brasileirão. Essas e outras aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Sem enrolação, já vamos falando do jogão do Maracanã entre Flamengo e Cruzeiro. Vitória rubro-negra no Maracanã. O Flamengo recebeu o Cruzeiro nesta quarta-feira pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e bateu o adversário por 2-0 com gols de Pedro e Carrascal. No reencontro dos técnicos Leonardo Jardim e Tite com seus antigos clubes, melhor para o português que venceu sua primeira partida sob o comando da equipe carioca. Apesar de conquistar o título na estreia, após empate no tempo normal e triunfo nos pênaltis, com a vitória o Flamengo chega a 7 pontos e vai dormir no G4 do Brasileirão. Este foi o segundo triunfo da equipe rubro-negra, que tem um jogo a menos na competição. Nesta quinta, porém, o time da Gávea pode perder a posição. O Cruzeiro, por outro lado, vive início complicado e ainda não venceu nenhuma vez no torneio. São 5 jogos, 3 derrotas, 2 empates e a penúltima colocação. Nesta quinta, em caso de vitória do Vasco, o clube mineiro assumirá a lanterna. E falar um pouco do jogo. O jogo marcou o encontro de Leonardo Jardim com o Cruzeiro, clube que ele treinava até dezembro. O português deixou a equipe mineira para cuidar da saúde e de assuntos pessoais e afirmou que não comandaria outro time no Brasil. Na semana passada, porém, após demissão de Felipe Luiz, ele assumiu o Flamengo na área técnica cruzeirense. Ele assumiu o Flamengo. E na área técnica cruzeirense, Tite também reencontrou seu último clube. Treinador do Flamengo entre outubro de 2023 e setembro de 2024, ele ficou afastado do futebol no ano passado para cuidar da saúde mental. Ele assinou com o Cruzeiro neste começo de temporada justamente para substituir o Leonardo Jardim. E o jogo? Jogando em casa, o Flamengo partiu para cima do Cruzeiro desde o começo. Com apenas 4 minutos, o time da Gávea abriu o placar com Pedro, depois de bola recuperada no campo de ataque. No minuto seguinte, Arrascaeta teve chance de ampliar, mas Fabrício Bruno evitou o segundo em cima da linha. O Cruzeiro respondeu poucos minutos depois com Neiser Villarreal, que chutou na entrada da área, mas Rossi fez boa defesa. Ainda no primeiro tempo, Matheus Henrique chegou a ser expulso por toque de mão, sendo o último homem da defesa. Mas o juiz voltou atrás com auxílio do VAR. Na segunda etapa, o jogo ficou mais truncado e as chances foram mais escassas. O time mineiro, precisando do resultado, se lançou ao ataque. Nos minutos finais,
e cedeu espaço. No último lance da partida, Samuel Lino recuperou bola no campo de ataque e serviu Carrascal, que tocou na saída do goleiro Matheus Cunha para dar números finais. Flamengo 2, Cruzeiro 0. Jogão no Maracanã, foi um jogão e reencontros de ex-atletas, de técnicos dos dois lados. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam deste jogão entre Flamengo e Cruzeiro, com vitória do Flamengo por 2-0. Deixa aí nos comentários. E vamos mudar mais uma vez de assunto, falar do Atlético Mineiro e Internacional. Um gol relâmpago de Coelho. Coelho decidiu o duelo entre Atlético Mineiro e Internacional. Na noite desta quarta-feira, na Arena MRV, o atacante do Galo marcou a 1 minuto e 25 segundos de jogo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1-0 teve Everson como outro protagonista. O goleiro fez grandes defesas para segurar o time colorado e tirar o Atlético do sufoco. O Atlético Mineiro deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Soma agora 5 pontos. Já a equipe do Internacional segue no Z4 com apenas 2 pontos somados. Foi a primeira vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro. O time vinha de 2 empates e 2 derrotas. A pressão era grande, principalmente após a perda do Mineiro para o Cruzeiro. Então, estava numa pressão grande aí a equipe do Atlético Mineiro pós perda do título estadual para o Cruzeiro e teve pancadaria, né? Já a equipe do Internacional continua sem vitória no Brasileirão. Agora são 2 empates e 3 derrotas. O Colorado também vem de perda do título estadual. Foi superado na final do Gaúcho pela equipe do Grêmio. E a agenda dessas duas equipes: o Atlético volta a campo no sábado, encara o Vitória às 18h30 no Barradão. Isso pela 6ª rodada do Brasileirão. Já o Inter joga no domingo às 16 horas contra o Bahia no Beira-Rio. É exatamente no Beira-Rio. A Arena MRV recebeu o menor público de sua história. Apenas 10.132 torcedores compareceram ao estádio. Inaugurado em 2023, a renda foi de R$ 454.202,85. Até então, o menor público havia sido na derrota do Galo para o Palmeiras por 3-0 pelo Brasileirão passado, com 13 mil pessoas. Então, um público muito abaixo aí para uma derrota aí, para uma vitória, no caso da equipe do Atlético Mineiro, pós derrota no estadual para o Cruzeiro. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí desta vitória do Atlético Mineiro sobre o Internacional. Vamos mudar mais uma vez de assunto, falar do último assunto do vídeo. Uma derrota surpreendente do Corinthians para o Curitiba, cara, na Arena. O Corinthians teve mais posse de bola e passou boa parte do jogo no campo de ataque. Mas foi o Curitiba quem deixou a Neoquímica Arena com os 3 pontos. Venceu por 2-0 na noite desta quarta-feira. A equipe, comandada por Lucas Silvestre, já que Dorival Júnior cumpriu suspensão,
buscava terminar a rodada entre os líderes do Campeonato Brasileiro, mas em nenhum momento pareceu perto da vitória e pouco conseguiu incomodar o Coxa. O time visitante, por outro lado, foi eficiente e balançou as redes com Jaci e Lucas Ronier, ambos após assistência de Josué. O resultado colocou o Curitiba entre os 5 primeiros colocados da competição, enquanto o Corinthians caiu para a 8ª posição. E os próximos jogos dessas duas equipes? O Corinthians volta a entrar em campo na tarde de domingo, às 16 horas, contra o Santos na Vila Belmiro. Isso pela 6ª rodada do Brasileirão. Pouco depois, às 18h30, o Curitiba recebe o Remo no Couto Pereira. Então, uma derrota surpreendente da equipe do Corinthians, com todo respeito ao Curitiba, mas foi uma vitória surpreendente, porque estava na arena do Corinthians, né? O Corinthians costuma perder pouco na sua arena, então uma vitória surpreendente da equipe do Curitiba. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam deste jogo, dessa derrota da equipe do Corinthians em seus domínios. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Quem não for inscrito no canal, chega se inscrevendo, dá uma força pra nós aí, pra nós bater nossa meta. Beleza, galera? Tamo juntos. Até o próximo vídeo.